E aí, pessoal, tudo beleza? Bora lá continuar o último vídeo, tá? Da aula de hoje. Bom, pessoal, diante de toda a história que conversamos aí, eu, né, conversando sozinho aqui na frente do computador, a respeito da ideia da pressão, especialmente da pressão hidrostática, ok? A gente vai passar agora a analisar isso com mais pormenor. Veja bem, aqui eu tenho um cilindro contendo um líquido aí, ok? E esse líquido, por ter uma massa, ele sofre ação gravitacional, uma força-peso. A partir do momento que tem uma força atuando lá no fundo do recipiente, é exercido pressão. Não só nisso, mas para cada altura da coluna de líquido, nós vamos ter pressões. Quanto mais profundo for, evidentemente, essa pressão é maior, pela coluna de líquido ser maior. Lembra da história que eu falei no vídeo anterior? Que analisar a pressão em fluidos como força dividido por área é complicado? É bem complicado. Aqui até seria fácil, por quê? Deixa eu ver aqui, caneta. Não. Cadê? Tá aqui. Pronto, ó. Até aqui seria tranquilo. Seria força dividido por área. Bom, essa força, nesse caso, seria a força-peso. Se a gente pegar a consideração aqui, ó. A base, certo? Essa base aqui, ó. Toda a base do recipiente. Se a gente for analisar, seria pegar a massa do líquido vezes... Eita, bagunçou foi tudo aí. Bagunçou foi tudo. Vezes a gravidade. Certo? Aqui seria um pontinho. Se eu botar um pontinho, vai aparecer as outras coisas. Bom, e a área é o quê? A área de uma circunferência, né? É uma circunferência aí a base, que é πr ao quadrado. Né? A área de uma circunferência, πr ao quadrado. Isso é sexta série, se eu não me engano, lá do fundamental em matemática. Muito bem. Ou seja, analisar isso aqui é tranquilo. Agora imagine analisar a pressão exercida por um fluido onde a gente não tem uma estrutura uniforme. Aqui está simples. Então fica muito complicado a gente analisar baseado no conceito geral de pressão. E é por isso que nós vamos ter que fazer algumas alterações. Bora lá. Vou até apagar logo isso aqui. Vamos lá, então. Analisar essa ideia de pressão exercida por uma coluna de um líquido. A gente parte, evidentemente, do conceito de pressão, a força aplicada numa área. Só que essa força aqui é a força-peso. Eu vou até colocar aqui entre parênteses. Força-peso. Nossa, como é complicado ficar escrevendo com o mouse. Bom, e força-peso, substituindo lá em cima, tá? É M vezes G. Aqui é um pontinho, eu não vou colocar, porque tá meio chatinho para colocar. Talvez puxar o tracinho, pronto. Vai ficar mais compreensível. M vezes G. Sobre A, que é a área. Agora presta bem atenção. Qual é a massa desse líquido? Bom, complicado, né? Porque para a gente medir a massa, teria que levar numa balança, teria que pesar, ou medir, aferir primeiramente a massa do recipiente, depois o recipiente com o líquido medir, subtrair a massa do recipiente para a gente ter o valor do resultado da subtração só do líquido. Então olha como é complicado, né?
E se a gente não tem uma balança para medir uma quantidade enorme de fluido, pior vai ser, né, se a gente tiver essa limitação. É um dos motivos também que faz a gente mexer, alterar a expressão para a gente ter representações de grandeza na expressão do cálculo de pressão que seja mais fáceis de serem trabalhadas, sem ter essas complicaçõezinhas, tá bom? Então, preste bem atenção, quando fala em líquido, nos gases também não serão diferentes, mas em líquido, primeira coisa que tem que lembrar é uma das principais características que determina é a densidade. Densidade. E a gente viu, vocês viram em química e viram no vídeo anterior. Pegamos um conceito geral, massa dividido pelo volume. O que vai acontecer? Esse Mzinho aqui, ó, eu vou trabalhar com isso aqui, porque repare só, isso aqui está na divisão e passa multiplicando. Então, D fica... aqui é uma multiplicaçãozinha. Ih, complicou. Vamos ficar aqui, ó. D... Nem sei se tem borracha essa troça aqui. Ih, eita, complicou. Complicou. Bora lá. D vezes V igual a M. Certo? Então, olha só. M passa a ser V vezes D. Densidade vezes volume. O que eu vou fazer? Eu vou substituir aqui, ó, no lugar desse cara. Eu posso fazer esse tipo de conversão, de troca, sem problema. A massa é um valor constante nesse caso. Então vai ficar, ó, no lugar do M lá em cima, D ai, caraca. D vezes V vezes G. Substituo o A aqui embaixo. Ou melhor, repete o A aqui embaixo. Só que tem um detalhe, gente. Bom, densidade é tranquilo. Densidade da água, por exemplo, é um valor constante. 1 kg por metro cúbico. Valor constante. Certo? Densidade do mercúrio, que foi a experiência de Torricelli. 13,6 miligrama por centímetro cúbico. Se for no padrão de medida, dá 13,6 vezes 10 elevado a 3 kg por metro cúbico. Então são valores típicos, padrões. É claro que uma densidade para substância que seja pura, né? Então, veja que a aceleração da gravidade, representada por G, que nós vimos no semestre passado, também é um valor constante, que aqui para o ensino médio nós trabalhamos com o valor 10. Porém, o valor correto é o 9,8, o mais próximo que a gente pode ter aqui na Terra. Certo? Então, densidade, aceleração da gravidade, está tranquilo. Agora, volume e área está complicado aqui ainda. Então, o que a gente pode pensar é o seguinte: veja, vamos trabalhar com volume e área e tentar substituir esses dois cabras por alguma coisa. E quando a gente tem volume e área, preste bem atenção. Fazendo aqui uma divisãozinha. Por exemplo, como a gente pode calcular o volume disso aqui? Muito simples. Você precisa apenas de 3 dimensões: altura, largura, tá? Altura, largura e comprimento. São 3 dimensões. Nesse caso aqui, 2 dimensões já estão aqui, ó, na área. E aqui temos a altura. Ou seja, o volume, nesse caso, é a área da base, que vai representar 2 dimensões vezes a altura. Repara o seguinte, ó, que é V e A. Ó aqui, ó, V e A.
Ou seja, se esse A está na multiplicação e passar dividindo, eu vou ter a representação onde eu quero alterar. Está na multiplicação, passa para divisão. Olha aqui, ó, V sobre A, agora ficou V sobre A. E isso fica igual aqui, H. Fica o H sozinho. É esse cabra aqui, ó, que eu vou substituir por esse. Eu vou trocar aqui dentro, fazer essa substituição, passando a ter a seguinte relação. D vezes. Ele vai querer abrir aqui. Vou ter que voltar. Agora, pronto. D vezes, tá? Vezes H vezes G. Pronto. Essa é a pressão que eu vou ter agora. Essa é a pressão. Nós chamamos isso de pressão hidrostática. pH. Vou até botar aqui um H maiúsculo. H de altura, que é padrão lá da matemática, tá? Por que é H a representação de altura de figuras geométricas? Vem do inglês. Tá? A palavra altura traduzindo para o inglês inicia-se com H. Só não lembro como é que é a pronúncia. Então, D vezes H vezes Z. Ó, a altura é muito tranquilo. Muito tranquilo. Densidade, gravidade e aceleração da gravidade são constantes. Pronto. Calcular a pressão agora exercida por um fluido é saber essas três grandezas físicas. E o mais trabalhoso vai ser só medir a altura. Mas medir a altura é muito mais simples do que se preocupar com volume, do que se preocupar com a massa dessa estrutura na forma de fluido. É muito mais complicado. Por essa necessidade, faz-se o uso dessa expressão. Essa expressão é conhecida como a lei de Stevin, tá? Foi um cientista que ajudou e deu contribuição nessa parte, tá bom? Próximo vídeo a gente continua discutindo sobre pressão hidrostática, algumas aplicações, tá bom? Até próximo vídeo.